Fala aí galera, beleza? Meu nome é Jorge, professor de Química do Colégio Curso Fator e hoje nós vamos para a nossa segunda aula de unidades de concentração. Então fica por aí que tem muita coisa maneira para a gente falar. Iniciando a nossa aula, unidade de concentração 2, vamos primeiro recapitular tópicos abordados na aula passada. Nós iniciamos falando da concentração comum, primeira unidade de concentração que nós trabalhamos, que é uma razão, calculada através de uma razão entre a massa do soluto, normalmente dada em gramas, e o volume da solução, normalmente dada em litros. Essas unidades elas podem ser diferentes, você pode ter, por exemplo, a massa em miligramas, o volume em mililitros, porém, o grama e o litro são as principais unidades. Por isso, a unidade da concentração comum é o grama por litro. Falamos também sobre porcentagem, também conhecido como percentagem, que pode ser de três tipos. A porcentagem em peso ou em massa, simbolizada pela sigla P/P. A porcentagem peso por volume, simbolizada por P/V. E a porcentagem volume por volume, simbolizada aqui através da sigla V/V. As porcentagens indicam quantidade de soluto que nós temos para cada 100 gramas ou 100 ml de solução. E falamos também da concentração partes por milhão, simbolizada pela sigla ppm. Hoje, então, nós abordaremos a última unidade de concentração, que é a molaridade. Também chamada de concentração em quantidade de matéria, a molaridade ela é definida como sendo o número de mols do soluto, ou seja, a quantidade do soluto em mols, dividido pelo volume da solução em litros. Essa é a forma mais simples da gente calcular a molaridade. E se nós estamos dividindo o número de mols de soluto pelo volume da solução, nós vamos ter para a molaridade a unidade mol por litro. Então, a unidade da molaridade é o mol por litro. Pode ser representado dessa maneira, mol vezes litro a menos 1. Também pode ser representado como mol dividido pelo litro. Bem, sendo que o número de mols é uma razão entre a massa do soluto, obrigatoriamente em gramas, e a massa molar do soluto, que é dada em gramas por mol. Lembrando que a massa molar é o valor que nós retiramos dos elementos na tabela periódica. Então, nós pegamos os elementos na tabela, fazemos a soma dos elementos que compõem a fórmula do soluto e aí, então, nós temos a massa molar. Bem, se nós substituirmos essa segunda equação na primeira, ou seja, substituirmos o N da primeira equação pela razão massa do soluto dividido pela massa molar, nós vamos então chegar à seguinte fórmula. Molaridade é igual a massa do soluto em gramas dividido pela massa molar desse soluto, como eu disse, baseado nos valores da tabela periódica, vezes o volume da solução em litros. Essa fórmula é a fórmula mais importante da molaridade. É a fórmula que a gente mais vai ver sendo utilizada nas questões de vestibular. Então podemos pegar aqui um exemplo mais simples para demonstrar como é a aplicação da fórmula da molaridade no cálculo dessa unidade de concentração. Então considere que nós temos aqui um frasco contendo 20 gramas de hidróxido de sódio e nós vamos adicionar água até completar 500 ml de solução. E a pergunta, qual é a concentração em mol por litro? Qual é a molaridade dessa solução? Então, o primeiro passo, já que nós sabemos que o objetivo é calcular a concentração em mol por litro, nós precisamos juntar os valores dados na questão para que nós possamos aplicar a fórmula e chegar ao nosso resultado. Então, nós precisamos, para calcular a molaridade, da massa do soluto, da massa molar dele e do volume da solução. Então, vamos primeiro
anotar cada um desses valores e depois aplicar na fórmula. Então, foi dado aqui na questão que a massa utilizada do soluto é 20 gramas. Vou colocar aqui o M igual a 20 gramas. Nós sabemos também que o volume da solução é 500 ml. Então, após a adição de água, nós tivemos ali 500 ml. E aí, vale lembrar que o volume da solução tem que ser dado em litros. Então, nós já podemos fazer a conversão agora. Lembra que 500 ml é a metade de 1 litro. 1 litro tem 1000 ml. Então, 500 ml equivale a 0,5 litros. É esse valor, então, que nós vamos utilizar no nosso cálculo. Bem, o que está faltando para que nós possamos aplicar os valores na fórmula? Falta a massa molar. A massa molar ela é calculada, como eu já disse, com base no valor de cada um dos elementos encontrados, esses valores, então, na tabela periódica. Olhando a tabela, nós temos que o sódio ele vale 23 unidades de massa atômica, o oxigênio vale 16 e o hidrogênio tem como massa 1 unidade de massa atômica. Então, quanto que vale a massa molar do NaOH? Basta nós somarmos as massas desses elementos. Então, 23 mais 16 mais 1, isso vai dar para a gente 40 gramas por mol. Esse é o valor, então, da massa molar. Tendo todos os valores, a gente vai aplicar na fórmula. Então, molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar dele vezes o volume da solução. Vamos aplicar na fórmula cada um desses valores e encontrar o nosso resultado. Sempre observe se as unidades estão corretas. Aqui no volume a gente precisou converter, mas vocês podem pegar questões onde a massa esteja em quilograma, em miligrama. Então, nunca deixe passar esses detalhes que podem gerar aí o erro da questão, podem resultar no erro da questão. Então, substituindo, molaridade vai ser igual a massa, que é igual a 20 gramas, divididos por 40 vezes 0,5. Ficou bem tranquilo? Porque agora nós podemos, então, fazer a multiplicação aqui embaixo. 40 vezes 0,5 dá 20. Então, nós temos 20 divididos por 20, que é igual a 1 mol por litro. Então, a concentração dessa solução é 1 mol por litro. O que significa isso para a gente? Se nós juntarmos 1 litro dessa solução, nós teremos 1 mol de hidróxido de sódio, 1 mol de soluto. Vamos passar agora então para um segundo exemplo. O segundo exemplo pede para nós calcularmos a massa de ácido sulfúrico para preparar 1,5 litros de solução, 0,2 mol por litro. Quando vocês pegarem essas questões, sempre identifiquem o que a questão quer que a gente encontre. E logo em seguida, os dados, as informações que a questão nos passa. Então, ela pede para calcularmos a massa do ácido sulfúrico. Então, a questão quer que a gente calcule a massa em gramas do soluto para preparar 1,5 litros de solução, esse é o volume, 0,2 mol por litro, essa é a molaridade. Então, reparem que a gente tem praticamente todos os dados necessários para fazermos o nosso cálculo. O único que nós não temos é a massa molar, que, como eu falei, nós temos que pegar os valores dos elementos na tabela periódica e fazer a soma. Então, vamos resolver essa questão aqui. Nós temos a massa, que é o que nós queremos calcular, vou deixar aqui indicado com um sinal de interrogação. Nós temos o volume da solução, que é 1,5 litro, então 1,5 litros. Como já está na unidade correta, não preciso fazer a transformação, preciso mudar aqui a unidade. E eu tenho a molaridade, que é 0,2 mol por litro. O que falta aqui para a gente?
como eu falei, a massa molar. Então, a gente precisa calcular aqui quanto vale o mol do ácido sulfúrico. Então, vamos pegar os valores na tabela periódica. O hidrogênio vale 1, o enxofre vale 32 e o oxigênio vale 16. Então, o nosso cálculo fica da seguinte maneira. São 2 hidrogênios na fórmula, então 2 vezes 1, mais o valor do enxofre, que é 32, mais 4 vezes o valor do oxigênio, porque tem 4 oxigênios na fórmula. Então, 4 vezes 16. 2 vezes 1, 2, mais 32 dá 34, e 4 vezes 16 vai dar para a gente 64. Então, 64 com 34, isso vai dar um total de 98 gramas por mol. Então, esse é o valor da massa molar do ácido sulfúrico. Vou deixar aqui embaixo indicado. O mol do ácido sulfúrico, H2SO4, vale 98 gramas por mol. Bem, esses são os valores que nós vamos aplicar na fórmula. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Vou fazer ele aqui em cima. Molaridade é igual a massa sobre a massa molar vezes o volume. Vamos substituir aqui, então. Nós temos a molaridade, que vale 0,2, que vai ser igual a massa, que é o que a gente quer descobrir, sobre 98 vezes 1,5, que é o nosso volume. Tanto 98 quanto 1,5 passam para o outro lado, multiplicando o 0,2. Então, finalizando o nosso cálculo, nós podemos escrever, então, 0,2 vezes 98 vezes 1,5 é igual a massa. Passamos os dois números para o outro lado, multiplicando. Fazendo essa multiplicação, nós encontramos, então, que a massa do ácido sulfúrico é 29,4 gramas. Esse, então, é o valor, é a quantidade de ácido que nós precisamos para preparar a solução com as especificações dadas no enunciado. Vamos agora, então, para o nosso terceiro exemplo, que é uma questão da UERJ. E ela diz assim: o sulfato de alumínio é utilizado como clarificante no tratamento da água pela ação dos íons alumínio que agregam o material em suspensão. No tratamento de 450 litros de água, adicionaram-se 3,078 kg de sulfato de alumínio sem que houvesse variação de volume. Então, só nessa primeira parte aqui da questão, a gente já tem algumas informações importantes. Reparem, vão ser tratados 450 litros de água. Para isso foram adicionados 3,078 kg de soluto, que é o nosso sulfato de alumínio. E aí quando ele fala aqui, sem que houvesse variação de volume, ele quer dizer para que nós consideremos o volume da solução igual ao volume da água. Então tinha lá 450 litros de água, vou adicionar o sulfato de alumínio e devo considerar que o volume permanece o mesmo, 450 litros. Então, tenho massa do soluto, tenho volume da solução. Admitindo-se a completa dissociação do sal, a concentração de íons alumínio em mol por litro é igual a. Então, essa questão ela tem alguns passos aqui que são importantes que nós observemos para chegarmos à resposta final. Então, observe, o primeiro passo é a gente determinar a fórmula do sulfato de alumínio. Por quê? Para calcular a concentração em mol por litro, através da massa do soluto e do volume da solução, eu também preciso da massa molar do soluto. E eu só consigo saber a massa molar se eu tiver a fórmula da substância. Então, vamos pegar aqui para montar a fórmula do sulfato de alumínio. Essa substância é um sal
composto, como o próprio nome já diz, pelo alumínio, que tem carga 3+, quando está ligado a outros elementos, e pelo sulfato, que é o SO4 2-. Ele é o ânion derivado do ácido sulfúrico. Então, quando o ácido sulfúrico, o H2SO4, perde os seus hidrogênios, sobra o ânion sulfato. O que nós vamos fazer aqui então? Todas as fórmulas devem ter a soma das cargas igual a 0. E aqui nós temos 3 para o alumínio e 2- para o sulfato. Então nós podemos fazer a regrinha de cruzar. Jorge, o que é a regra de cruzar? Número que está em cima de um elemento, de um íon, vai para baixo do outro. Então nós vamos chegar aqui na fórmula final. Al2SO4 3. O que isso quer dizer? Que na fórmula do sulfato de alumínio eu tenho 2 alumínios e eu tenho 3 sulfatos. Se eu multiplicar 2 por 3, eu vou ter um total de 6 cargas positivas. Se eu multiplicar o 3 pelo menos 2 do sulfato, eu vou ter um total de 6 cargas negativas. Então, essa fórmula faz com que a soma das cargas dê 0. Então, essa é a fórmula do sulfato de alumínio. Agora, vamos pegar os valores para que nós possamos, então, aplicar na fórmula e calcular a concentração em mol por litro. Então, encontrada aqui a fórmula, vamos pegar os valores dados na questão. A questão nos deu a massa do soluto, a massa do sulfato de alumínio, que é 3,078 quilogramas. E aí, lembra que quando a gente trabalha com o cálculo da molaridade, nós temos que usar a massa em gramas. Então, para passar de quilograma para grama, nós vamos multiplicar esse valor por 1000. Então, isso aqui é igual a 3.078 gramas. A questão também nos deu o volume, 450 litros. E pediu para nós calcularmos a concentração em mol por litro. Para aplicarmos na fórmula, como eu já falei, nós precisamos da massa molar do sulfato de alumínio. Então, quanto vale aqui o mol do Al2SO4 3? Novamente, nós teremos que pegar os valores na tabela periódica. Então, o alumínio ele vale 27, como são 2 alumínios, 2 vezes 27. Mais o enxofre vale 32 e o oxigênio vale 16. É muito importante que você tenha atenção, observe a utilização dos parênteses. Então, sempre que você vê uma fórmula com parênteses, o número que está fora multiplica o número que está lá dentro de cada elemento. Então, dentro do parêntese, nós só temos um enxofre. Só que o parêntese está multiplicado por 3. Todo mundo que está aqui dentro está multiplicado por 3. Então, nós temos 3 enxofres no total, que dá 3,32. Lembra que o enxofre vale 32, valor consultado aí na tabela periódica. E o oxigênio vale 16. Então, nós vamos ter aqui 3 vezes 4, 12. 12 oxigênios. Se cada um vale 16, então 12 vezes 16. Nós vamos encontrar aqui nesse cálculo, então, uma massa molar de 342 gramas por mol. Então, esse valor de massa molar aqui é o valor que nós vamos utilizar no nosso cálculo. Bem, vamos agora, então, aplicar na fórmula, uma vez que nós já temos todos os valores que precisamos. Então, a molaridade é igual a massa sobre a massa molar vezes o volume. Fórmula padrão que nós já utilizamos aí nos outros exemplos. Vamos então agora substituir esses valores. A molaridade vai ser igual a 3.078 divididos por 342 vezes 450. Se você fizer a divisão aqui de 3.078 por 342, você vai observar que essa divisão aqui vai dar 9.
Então, você teria a molaridade sendo 9 divididos por 450. 9 dividido por 450, isso vai dar 0,02 mol por litro. E aí, muita gente marcou direto essa opção, porque tinha essa opção entre os itens ali para a resposta. Sendo que, uma coisa importante da gente observar é, a questão ela não pediu para nós calcularmos a concentração do sulfato de alumínio. A questão pediu para nós calcularmos a concentração do alumínio. E aí, então, nós precisaríamos continuar a resolução da questão com mais uma etapa. Se nós pegarmos aqui o final da questão, olha o que ela diz. Admitindo-se a completa dissociação do sal, a concentração de íons alumínio em mol por litro é igual a... Então, reparem que ele quer que nós calculemos a concentração dos íons alumínio e não da substância inteira. Logo, o que nós precisamos fazer aqui? O sulfato de alumínio, como eu comentei, ele é um sal. E os sais, quando colocados em água, eles sofrem processo de dissociação, como a questão falou. E o que é o processo de dissociação? É quando a água separa os íons que formam aquele sal. Então, no caso do sulfato de alumínio, a água separaria cátion de ânion. Então, nós teríamos aqui o alumínio 3+, que é o cátion, aquoso, e o sulfato, SO4 2-, também aquoso. É super importante que a gente observe o seguinte: cada unidade do sulfato de alumínio possui 2 átomos de alumínio e possui aqui 3 sulfatos. Então, quando ocorre a separação desses íons, esses 2 sulfatos que estavam formando a substância vão se separar. Então, vou ter agora aqui 2 de Al3+ aquoso. E os 3 sulfatos que estavam todos juntos aqui, combinando com o alumínio, também vão se separar. Então, uma unidade aqui do sulfato de alumínio gera 3 sulfatos separados. Então, é importante esse conceito que cada sulfato de alumínio, ao ser separado, ele vai gerar 2 alumínios e 3 sulfatos. Então, a gente vai ter a seguinte proporção. Um desse aqui, ao ser dissociado, gera 2 alumínios e gera 3 sulfatos. Então, observem, se nós calculamos a concentração do sulfato de alumínio como sendo 0,02 mol por litro, quando esse sal se separar, ele vai gerar o dobro da quantidade dele em alumínios. Então, se a concentração da substância era 0,02 mol por litro, ao se separar, a gente vai ter 2 vezes a quantidade de alumínio formada. Então, nós vamos ter a concentração de 0,04 mol por litro. Então, a gente poderia escrever essa resposta da seguinte maneira. A concentração de alumínio 3+ é igual a 2 vezes a molaridade, a concentração em mol por litro do sulfato de alumínio. Você poderia escrever dessa maneira também. Então, a concentração do Al3+, e agora sim a resposta da questão, 2 vezes 0,02, logo a concentração de alumínio vai ser 0,04 mol por litro. Então, você não precisaria necessariamente fazer esse cálculo aqui no final. Isso é só para demonstrar o raciocínio que nós fizemos. Você poderia simplesmente seguir essa linha daqui de cima, certo? Jorge, então, quanto seria, caso a questão perguntasse, né, quanto seria a concentração do sulfato? Fica bem fácil da gente fazer essa, porque o sulfato, como a gente observa aqui, para cada sulfato de alumínio, para cada substância inteira que se dissocia, nós formamos 3 sulfatos. Então, a concentração do SO4 2- vai ser 3 vezes a concentração do sal que deu origem a ele. Então, se a questão perguntasse a concentração do sulfato após a dissociação, seria 0,06 mol por litro.
que é 3 vezes a concentração inicial do sal, do sulfato de alumínio. Bem, dando continuidade agora à nossa aula, vamos falar aqui de relações importantes, relações entre unidades de concentração. É comum observarmos questões que trabalham com soluções pedindo para que nós mudemos de uma unidade de concentração para outra. E essas fórmulas, então, vão ser bem úteis nesse tipo de questão. A gente observa aqui, na primeira fórmula, C igual a M vezes mol. O que significa isso? O C é a concentração comum, que é dada em gramas por litro. Nós temos o M, que é a molaridade, que é a concentração em mol por litro, e na primeira fórmula, o que nós chamamos aqui de mol, nada mais é do que a massa molar dada em gramas por mol. Molaridade aqui, concentração em mol por litro. E nós temos também uma segunda relação, que é essa daqui de baixo. C, concentração comum, é igual a 10 vezes a porcentagem vezes a densidade. Então, esse P é porcentagem, P barra P, ou seja, porcentagem em peso, e D é a densidade. Normalmente, a densidade ela é dada em gramas por mililitro ou gramas por centímetro cúbico, mas também pode ser dada em quilogramas por litro, certo? Lembrando que grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que grama por ml, visto que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. É mais difícil da gente ver quilograma por litro, mas também pode aparecer. Bem, se nós juntarmos essas duas equações, então as duas têm concentração comum, se nós substituirmos uma na outra, fica da seguinte maneira a nossa relação: molaridade vezes mol igual a 10 vezes P vezes D. 10 vezes a porcentagem vezes a densidade. Se eu passo a massa molar para o outro lado, então molaridade é igual a 10 vezes a porcentagem vezes a densidade sobre a massa molar. Então, essa fórmula ela é uma variação, ela vem da junção das outras duas e ela é bem útil quando nós queremos encontrar a concentração em mol por litro a partir da porcentagem ou a porcentagem a partir da concentração em mol por litro. Se você precisar fazer a conversão de unidades envolvendo concentração comum, você pode usar qualquer uma das duas que nós mostramos anteriormente. Então vamos ver na prática como que funciona a aplicação dessas fórmulas. Vamos usar aqui como exemplo uma questão também da UERJ que diz assim: em condições ambientes, o cloreto de hidrogênio é uma substância molecular gasosa de fórmula HCl. Quando dissolvida em água, ioniza-se e passa a apresentar caráter ácido. Admita que uma solução aquosa saturada de HCl com concentração percentual mássica de 36,5% e densidade igual a 1,2 kg por litro. Então aqui já deu duas informações importantes para a gente, que é a concentração em porcentagem em peso, 36,5%, e deu para a gente a densidade. Continuando a questão, pede então para a gente calcular a concentração dessa solução em mol por litro. Então, o que nós fazemos aqui inicialmente? Vamos deixar indicado o que a questão quer que nós calculemos, que é a concentração em mol por litro, a molaridade, e vamos colocar aqui os dados fornecidos pela questão. A questão falou do HCl,
que tem concentração de 36,5% P/P. Esse aqui é o valor da concentração em porcentagem. Então aqui, porcentagem 36,5%. Deu para a gente também a densidade da solução, que vale 1,2 quilogramas por litro, que também pode ser escrito aí como quilograma vezes litro a menos 1. E como nós estamos falando do HCl, nós também podemos calcular a massa molar dele. Nós temos aqui o hidrogênio, que vale 1 unidade de massa atômica, e o cloro, que vale 35,5. Então, nós temos aqui hidrogênio, 1 unidade de massa atômica, valores da tabela periódica, cloro, 35,5. Então, o ácido clorídrico, unidade de massa atômica. O ácido clorídrico, então, tem massa molar 36,5 gramas por mol. Então, reparem, nós precisamos encontrar a concentração em mol por litro e nós temos a concentração em porcentagem. Então, nós podemos utilizar a relação que nós observamos anteriormente. Molaridade é igual a 10 vezes a porcentagem vezes a densidade sobre a massa molar do ácido clorídrico, do cloreto de hidrogênio. Então, essa fórmula nós vamos utilizar, visto que nós estamos fazendo aqui uma conversão de unidades. Eu quero passar de porcentagem para molaridade. Vamos substituir aqui os valores, então. Molaridade vai ser igual a 10 vezes a porcentagem, 36,5. Na fórmula eu não preciso colocar dividido por 100, eu posso usar o valor normal, né, sem dividir por 100 por conta da porcentagem, tá certo? Então usa direto aqui o 36,5 vezes 1,2, que é o valor da densidade, sobre a massa molar do ácido clorídrico, que é 36,5. E aqui, bem legal da questão, já deixar para a gente valores iguais aqui para nós simplificarmos. Então, a molaridade, a concentração em mol por litro vai ser 10 vezes 1,2, que dá 12 mol por litro. Mesma coisa ali, que 12 mol vezes litro a menos 1. Então, aqui chegamos ao resultado da nossa questão. Então, observe que com a utilização dessas fórmulas fica bem fácil da gente converter uma unidade na outra. Jorge, eu posso fazer por regra de 3, utilizando regra de 3? Com certeza. Essa não é a única forma de resolver questões desse tipo, mas é verdade que a fórmula ela ajuda a gente numa resolução mais rápida das questões. Então, com essa questão, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Não deixem de praticar, refaça esses exemplos, pegue outras questões para resolver, porque as fórmulas elas são entendidas, utilizadas de uma maneira mais eficiente quanto mais exercício nós praticamos. Então não deixem de estudar e continue acompanhando nosso canal. Grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Valeu!